Aqui tem livro de físico, de yogi, de xamã, de médico místico e de místico, onde eu vou estar mostrando para você que a nossa realidade não é aquilo que nós estamos convencidos de ser no dia a dia e que todo mundo acha que é da forma que aparenta ser. Então fique comigo até o final desse vídeo, que com certeza você irá amar se você gosta desses assuntos. Ali tem livro, como eu falei, de físico, um xamã extremamente poderoso, um yogi extremamente poderoso, um médico místico e o místico Neville Goddard. Só que eu vou juntar todo esse conhecimento e mais algumas coisas para você ter uma visão mais completa sobre o assunto. Para começar, já vou colocar aqui uma pergunta para você ir pensando ao longo desse vídeo ou depois desse vídeo. Se você não existisse, o que existiria para você? Você já pensou sobre isso? Essa é uma pergunta que já foram feitas por muitos filósofos, pensadores e místicos. Se eu não existo, ou se eu não existisse, o que existiria? A resposta mais óbvia que as pessoas dão é: tudo continuaria a existir, só eu não existiria. Mas essa não é a verdadeira resposta. E ao longo desse vídeo nós estaremos comentando sobre isso. E mais ao final irei dar mais uns caminhos aí para você investigar sobre isso, ok? Então vamos lá ver o primeiro livro. O primeiro livro que eu vou te apresentar é esse livro aqui, ó, do David Bohm, Totalidade e a Ordem Implicada. David Bohm foi um físico e cientista e professor de várias universidades nos Estados Unidos, no Reino Unido, inclusive professor da USP também. David Bohm, ele não foi só um cara de estudos teóricos ou professor. Ele fez investigação em laboratório das partículas subatômicas, do átomo e do plasma. Inclusive, uma descoberta que ele fez sobre o átomo foi usado pelo professor dele, Oppenheimer, para poder construir a bomba atômica. Ele foi até convidado, na verdade, para trabalhar na bomba atômica. Porém, devido a rixas políticas, ele teve que sair dos Estados Unidos, né? Teve que fugir dos Estados Unidos e veio para o Brasil, depois ele foi para o Reino Unido. Era um cara extremamente tranquilo, porém, naquele tempo existiam muitas rixas aí, política. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Depois você pode entrar aí na internet e pesquisar sobre a biografia e a vida de David Bohm. Ele dedicou a vida dele inteira aos estudos da física. E aí, quase no final da sua vida, ele conheceu os ensinamentos de Krishnamurti. E ele viu uma similar ligação em suas descobertas. Ele passou então a ter muitas conversas com Krishnamurti, muitas entrevistas, muito bate-papo. Ficaram amigos. É claro que a linguagem dele não é a linguagem mística. Inclusive, nesse livro aqui, é cheio de fórmulas de física. É muito embaraçoso esse livro para um leigo, embora tenha sido escrito para pessoas leigas. Mesmo assim, é um livro dedicado também a acadêmicos e a pessoas leigas. E claro, ele tem muitos trabalhos na área científica. David Bohm, ele concluiu que o universo ele é mais um holograma. Ele está mais para ser um universo holográfico do que um universo físico como nós percebemos. Aí um outro cara de uma mente extremamente brilhante também, um neurocientista chamado Carl Pribram, que estudou muitos anos o cérebro, ele chegou à conclusão de que em um nível mais sutil, o cérebro também é holográfico, diferente do que a ciência tradicional acredita, que é puramente biológico, que é puramente matéria e que os pensamentos estão acontecendo ali no cérebro. Carl Pribram concluiu de que os pensamentos eles não estão armazenados e localizados da forma que a ciência, que o conhecimento comum entende. Mas é muito provável que aos poucos essas coisas vão se encaixando cada vez mais no dia a dia, inclusive no meio tecnológico, né? Normalmente essas descobertas avançadas de cientistas, primeiro elas vão para o meio tecnológico, aí depois elas vão se disseminando, se tornando mais comum. Inclusive vem aí o metaverso, né? Nós estamos ouvindo bastante falar sobre o metaverso e o Mark Zuckerberg projeta aí, planeja criar cada vez mais a realidade virtual no dia a dia.
E isso nada mais é do que a gente ver uma modificação da realidade, daquilo que nós entendemos como realidade, né? Bom, você pode pesquisar depois aí sobre David Bohm. Vou te apresentar agora um livro de um cara que ele foi fazer o mestrado dele e acabou conhecendo um xamã. Mais especificamente, ele preferia ser chamado, não autor, né? Esse xamã de feiticeiro, Dom Juan. Ele fez o Carlos Castaneda, que é o autor desse livro, o primeiro livro, A Erva do Diabo, e uma série de livros, inclusive está ali atrás, eu tenho metade da série, são 11 livros. Só que agora não estou tão interessado a continuar essa leitura, né? Mas é bem intrigante. Essa leitura, esse conhecimento, nos fazem pensar sobre a realidade que experimentamos no dia a dia, inclusive o que é o que o mestre dele faz, né? Coloca ele para poder descortinar, tirar o véu dos olhos para ver a realidade de uma forma bem diferente da forma conceitual que nós vemos. Aí acontece uma série de experiências bizarras e fica evidente que de fato nós nos equivocamos no dia a dia em ver o mundo como tão solidificado, tão definido, regido por leis, regras e assim, blá, 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 desde criança que nós ouvimos na escola. Não é esse o caso em um conhecimento mais profundo da realidade. Agora vou te apresentar esse pequeno livro aqui, ó, A Joia Suprema do Discernimento, de Shankara. Shankara foi um grande yogi e existem muitas histórias em volta de Shankara, de feitos bizarros, fora da realidade também, que ele fez acontecer. Mas a parte mais intrigante aqui, nesse livro e nos seus ensinamentos, é sobre a natureza da realidade, aquilo que nós entendemos como real, como o mundo. De acordo com Shankara, que está de acordo com outros grandes yogis também, a vida, a realidade que nós vemos, ela tem mais a natureza de um sonho. É exatamente um sonho. Por isso que as tradições antigas falavam que o mundo é Maia, né? Ou a ilusão. Se você já assistiu aquele filme, O 13º Andar, ou Matrix, ou vários outros do gênero, você vai ter uma noção do que eu estou falando aqui. Onde os personagens que estão dentro daquela realidade acreditam fortemente que aquilo é real, que aquilo ali é tudo que existe. No 13º Andar, no final nós concluímos que aquilo era um jogo. Se você já assistiu, se você não assistiu, recomendo que você assista. Em Matrix também. Matrix, parece que alguns conseguiram sair de Matrix, mas ninguém conseguiu sair de Matrix. Aquelas pessoas que saíram, que foram para Zion era uma outra Matrix, né? Uma outra simulação. E agora vai vir aí Matrix 4, mês de dezembro, mês que vem. E estou na expectativa para assistir, para ver o que vai se desenrolar depois daquele final que parecia ser o final épico, né? Agora vamos ver aí o que vai rolar. Mas enfim, o mundo estaria mais para ser uma espécie de simulação dessa maneira. Vou falar um pouco mais à frente. Mostra um outro livro aqui, ó, de Deepak Chopra. Deepak Chopra já é, né, bem conhecido nessa área de autoconhecimento, meditação, yoga, enfim, essas coisas desse tipo, né? Você é o universo. Aqui atrás. Prepare-se para uma jornada provocativa que expande os limites da ciência atual e desafia a maneira como enxergamos nossa realidade. Esse importante livro aborda as questões científicas mais em voga na atualidade sobre a nossa própria existência. Depois de lê-lo, é impossível não acreditar que vivemos num universo participativo, definido e sistematizado de acordo com o sistema nervoso que desfrutamos como espécie. O resultado é uma sedutora e absolutamente fascinante aventura literária que vai expandir a sua consciência. Nesse livro ele se une a um cientista e assim nós temos uma visão do que a física, a ciência, a física quântica tem para oferecer nesse momento e o que falta, né, para realmente ser disseminado
que a natureza da realidade não é exatamente como nós aprendemos na escola. Porém, mais uma vez dizendo, não sabemos se isso irá acontecer algum dia na história, ou se isso ficará restrito a poucas pessoas que gostam de estudar sobre o assunto. E agora não poderia faltar, a coleção de livros O Despertar da Consciência, onde Neville fala sobre a natureza da realidade como nós percebemos. Eu quero colocar aqui, quando eu falo a natureza da realidade, é que não podemos dizer que é uma ilusão ou mentira, porque é real. O mundo é real, assim como um sonho é real, quando nós estamos nele, nós estamos sonhando. Se está acontecendo alguma coisa, nós temos medo, nós sentimos alegria, sentimos todas as emoções dentro de um sonho. Da mesma maneira, nós sentimos também todas as emoções no dia a dia e comprovamos que é real. Só que quando nós acordamos de um sonho, nós dizemos que aquilo não é real. Da mesma maneira, ou muito parecido, se formos capazes de nos afastar dessa experiência cotidiana, nós vamos ver que a realidade não é tão rígida e definida como nós pensamos. Deixa eu ler aqui um pequeno parágrafo para fazer comentários a respeito do assunto. O Neville fala assim, a maior ilusão do homem é a sua convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Vou ler em outras palavras. A maior ilusão do homem é sua crença de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Por isso que eu falei no início do vídeo, se você não existisse, o que existiria? Uma resposta mais verdadeira é que nada existiria. Todas as coisas existem a partir de nós. Esse universo só existe para mim, ou eu posso ver ele, porque eu estou aqui. Eu estou consciente de ver isso. Mas se eu não estivesse, nada existiria. Se você não existisse, o que existiria? Nada, nem eu existiria. Aqui estou na sua frente, mas se caso você não existisse, eu não estaria aqui na sua frente. Sua família não existiria, seu trabalho, seu corpo não existiria, nada, absolutamente nada existiria. E não teria como você afirmar também que existiria. Como que você sabia que existiria? Como que você iria saber se existiria se não existisse a sua presença? Antes de você nascer, como que você pode deduzir que esse universo já existia, que esse mundo já existia? São essas perguntas intrigantes que nos levam a uma reflexão mais profunda da realidade, E, inclusive, quando nós estudamos esses assuntos, aí nós vamos ver que a vida é mais um jogo, a vida é mais um teatro, Uma beleza a ser vivida, ao invés de uma carga a ser carregada. E a regra principal do jogo, ou a regra maior, é entendermos de que todas as coisas, elas têm o mesmo valor. Todas as coisas no universo, na nossa realidade, no nosso dia a dia, têm o mesmo valor. Quem coloca o valor como baixo, alto, certo e errado, somos nós. Influenciados desde criança pela cultura, pelas religiões, pelo sistema, pela família. E aí nós adquirimos esses valores e nós dizemos, fazer isso é certo, fazer isso é errado, fazer isso é bom, fazer isso é ruim. Mas nós fazemos isso. Porém, de uma forma mais intrínseca, de uma forma mais sutil, todas as coisas têm o mesmo e exato valor. Ou, de uma forma mais simplificada, nenhum valor. Neutro seria essa a palavra. Todas as coisas são neutras. É nós que estamos dando o tempo inteiro essa realidade, essa percepção de certo, errado, pode, não pode, bem, mal, eu quero, não quero, enfim, tudo isso. E tudo isso é o que nos dá a sensação de uma realidade. É tanto que um animal, um pássaro, um peixe, tem uma sensação da realidade de uma forma diferente, já que eles não têm essa rotulagem, já que eles não têm essa percepção que nós temos de dar nome, forma e experiência para as coisas. Eles simplesmente vivem, testemunham. E isso ainda é complexo porque é nós que estamos deduzindo. Nós não temos a experiência direta deles. Assim como eles não têm a experiência direta nossa. Nesse livro, O Universo, nesse livro Você é o Universo, de Deepak Chopra, comenta um pouco sobre as experiências de cada ser. E eu já vi yogis falando sobre isso, já vi xamãs falando sobre isso, que a experiência de uma minhoca é muito diferente da experiência de um pássaro, é muito diferente da experiência de um peixe,
Cada um tem a sua própria experiência. E mesmo assim, isso ainda está contaminado com o nosso julgamento de deduzir como que eles experimentam ou sequer que eles existem, independente da nossa existência. Eles só estão sendo vistos e notados porque eu existo, porque você existe. Se você não existisse, não existiria também o peixe, nem a minhoca, nem o carro, nem o prédio, absolutamente nada. Agora, a partir do momento que eles existem, nós tentamos decifrar, nós tentamos deduzir em volta da vida deles ou de tudo aquilo que nós estamos vendo. Que no fundo, é apenas um emaranhado de pensamentos individuais que torna uma experiência como minha experiência. E aí nós iríamos entrar aqui em um assunto muito vasto, que seria esse assunto aqui da joia suprema do discernimento, né? De como que essa natureza, ela se desenrola como um sonho, exatamente um sonho. Dentro do sonho, tudo acontece, tudo é possível, mas não deixa de ser um sonho. Agora fica um prato cheio, né, para aquelas pessoas que gostam de acreditar e de dizer que esse mundo de fato é uma espécie de ilusão ou irrealidade e que o mundo espiritual é o mundo real. Porém, de uma forma muito mais avançada e aprofundada, todas as experiências também espirituais, seja lá quais forem, também é uma espécie de simulação. Somente a testemunha, aquilo que presencia todas as mudanças, que é imutável, né? Que não está sujeito à mudança, que vê tudo acontecer. Então, se o mundo astral, ou umbral, ou reino dos anjos, reino dos deuses, reino dos infernos, enfim, está acontecendo lá várias situações, experiências, existe algo que está percebendo tudo isso, ou seja, é o testemunha. E aquele testemunha que percebe tudo isso nunca muda. Nesse caso, somente o testemunha é real e todas as outras coisas são irreais. Nesse caso, o mundo espiritual também não é mais real do que o mundo material. Simplesmente são experiências ou acontecimentos diferentes, em níveis diferentes, bem diferentes, do plano que nós chamamos de material. Porque no fundo não existe também material, não existe também espiritual. Tudo é uma coisa só, que então está imersa na consciência. E a consciência está imersa nessa testemunha, como se fosse a estrutura base onde tudo acontece. Antes de finalizar esse vídeo, vou mais uma vez colocar para você aqui. Pense aí, se você não existisse, o que existiria? Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.